vamos lá, vamos entender uma coisa. Não há perspectiva no curto prazo das fronteiras serem abertas, mas há uma pressão que vai sendo realizada cada vez de forma mais intensa para que a população palestina se concentre nas fronteiras do Egito. O que eu, como analista, suponho, Paulo Lucianetti, muito obrigado mais uma vez, suponho que tentem criar um fato consumado de pressão, do ponto de vista de uma catástrofe humanitária nos portões do Egito, e que não seja, vamos dizer assim, permitido ao Egito negar a passagem dessas pessoas. Porque me parece que o que fazem nesse momento em relação a tratativas não encontra guarida, não tem, os egípcios me parece que não querem abrir essa fronteira, eles não querem 2,5 milhões de palestinos no Sinai. Eles não querem essa responsabilidade. Os palestinos também têm medo, né, dos egípcios como tutores ali, como administradores do seu destino. Essa é a realidade, apesar de serem, teoricamente, 2 povos árabes. Parece que o Egito voluntariamente, obrigado, Fernando La Roça, não quer abrir. Mas parece que a situação material encaminha para uma situação de pressão, vamos dizer, de uma tentação irreversível, no sentido de criar um fato consumado, uma enorme catástrofe humanitária, uma grande pressão internacional, uma pressão internacional essa que teria por objetivo, de alguma forma, não permitir ao Egito dizer não, né? Aquela pressão irresistível, porque o que está acontecendo agora é que alvos em Rafah, ao sul da faixa de Gaza, no extremo sul da faixa de Gaza, onde está essa aduana, estão sendo atacados. Novos ataques realizados por aviões nessa região. Então, não tem, já falei isso milhares de vezes, não custa dizer para as pessoas que eventualmente estejam chegando pela primeira vez, obrigado, Fernando La Roça, um abração para você, não custa dizer que essas pessoas estão contradizendo, vamos dizer assim, sobre o aspecto prático, aquela afirmação que autoridades israelenses fazem, no sentido de que o conflito é contra o Hamas, o conflito não é contra a população palestina. Porque o que tem que fazer hoje um palestino? Eu pergunto para você que está me assistindo, já somos aqui quase 700 pessoas a essa altura, e eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, o que um palestino, independente da posição que vocês tenham, de apoio ideológico, político, de perspectiva, de percepção em relação a esse conflito, o que você faria se você fosse palestino? A pergunta que eu faço extensiva a todos vocês que estão aqui, tá? A Valéria Valadão acaba de receber uma assinatura como presente do Paulo Lucianetti. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela iniciativa. Valéria, seja bem-vinda como membro. Vejam, senhores, quero lembrar também que essa distribuição de assinaturas, o destinatário do presente é meio que um sorteio aí do YouTube, tá? A gente não tem ingerência, a gente não tem interferência nisso. Mas Fábio Moraes aqui, eu sairia de lá. Mas sairia como, Fábio? Sairia a nado? Porque a fronteira está fechada. Não tem porto, não tem aeroporto. O que essas pessoas estão fazendo, na realidade, né? O Edson Custódio também está dizendo que sairia para o Egito, mas não existe ainda essa possibilidade. Algumas poucas pessoas, algumas poucas centenas, têm sido de alguma forma, entre aspas, tá? Dada a condição trágica dos eventos, privilegiadas por essa oportunidade. Mas, por exemplo, agora, o que acontece hoje é uma situação na qual você tem, por exemplo, 60 brasileiros e parentes brasileiros que estão lá e estão muito longe de conseguir, aparentemente, uma autorização para deixar a faixa. Para a primeira leva de 32 já foi muito difícil, agora mais difícil ainda. Então, muito poucas pessoas têm tido essa oportunidade de abandonar a faixa de Gaza. Entendam o seguinte, senhores, são civis, não são soldados, tá? Então, aqueles que estão sugerindo algum tipo de ação militar ou armada a essas pessoas, eles são civis. São pessoas que não têm condições de escolher uma possibilidade de evitar, inclusive, ou ter um pouco mais de segurança em relação aos ataques que estão sofrendo. Não tem bunker, estão encurralados, né, sem chance de fuga, estão encurralados e estão à mercê, né, da sorte. Porque não tem lugar seguro na faixa.
todo mundo... o grande problema de exercício, Guilherme, de pressão nesse portão, boa noite, seja bem-vindo, é que o Egito concentrou um grande número de tropas, inclusive de blindados ali. O Egito não quer que essas pessoas atravessem a fronteira, porque isso cria problemas políticos. Tudo bem que o Egito é um país grande, é um país que tem uma população grande, mas isso cria desequilíbrios políticos, étnicos no Egito. Tá? Isso é um fato. Eles já temem estar sob o jugo ou administração do Egito em função de questões políticas locais. Então, o que eu vejo na realidade é que essas pessoas, Francisco, Janaína, Sandra, Ana Maria, Cristiano, essas pessoas, elas estão aí numa loteria. A loteria, que você joga na loteria para eventualmente receber um prêmio, né? Pecúnia, dinheiro. Essas pessoas estão jogando todos os dias na loteria para permanecerem vivas. E não está muito fácil conseguir permanecer vivo na faixa de Gaza. Por quê? Porque pelo número, em aproximadamente 60 dias, são 63 dias, você tem aí 1 de cada 100 já morreu. 1 em cada 100 palestinos na faixa de Gaza já foi morto. 3 em cada 100 já foram feridos. Hoje, mais uma vez, jornalistas sendo mortos. Me parece que o número de jornalistas mortos já suplanta o número de manhã, eram 75. Depois veio mais notícia aí que um fotojornalista da Anadolu turca também foi morto, não é? Então, tudo isso cria um cenário onde essas pessoas elas estão praticamente tendo sorte de acordar no dia seguinte, né? Crianças, velhos, mulheres, e essa situação das Nações Unidas, que foi, a Renata Marroco está dizendo aqui, comentário maldoso, determina aí, por favor, qual foi, aí para ver se de repente os moderadores perderam. O que acontece, gente? Nós estamos vivenciando uma situação, claro, as instituições multilaterais elas estão falidas, mas realmente, e a gente não tem absolutamente nenhum compromisso com nenhuma potência estrangeira, e nem com erros eventualmente cometidos aqui dentro, tá? É estarrecedor o fato dos Estados Unidos estarem vetando como uma solução de cessar-fogo. É estarrecedor. Não é alguma coisa que... a Braga diz aqui, fiquei revoltada, boa noite, com o veto, e triste com o veto dos Estados Unidos. Eu acho que todos nós, pelo menos, ficamos estarrecidos. Todos nós ficamos estarrecidos. Não há que se naturalizar uma ação desse tipo. Até porque nós estamos percebendo que existem interesses econômicos muito grandes, e existem interesses que efetivamente me parecem, ou nos parecem, de um modo geral, até conversando com outros especialistas no Brasil e no mundo, não estão considerando a preservação da vida desses palestinos.